Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula introdutória ao assunto de radioatividade, tá? Então a primeira coisa que a gente vai pensar, quando eu falo em radioatividade, quando eu falo de um elemento que é radioativo, eu estou falando que esse elemento ele tem a capacidade de emissão de radiação, ou seja, ele vai emitir radiação. Por quê? Porque o núcleo dele é instável, tá? Esse núcleo instável, ele libera a radiação e faz com que o meu elemento se transforme em um outro núcleo. Gente, presta atenção. Os processos de radioatividade são processos que ocorrem dentro do meu elemento. Não são processos que ocorrem externos, eu não preciso que um elemento se junte a outro elemento para poder dar origem a um terceiro elemento. Não. Os processos de radiação são processos que ocorrem no núcleo do meu elemento. Por isso que quando o meu elemento sofre um decaimento radiativo, ou seja, quando ele emite radiação, ele vai se transformar em um outro núcleo. Por quê? Porque eu vou ter alterado a quantidade de partículas no núcleo dele. A gente sabe que quando eu tenho um átomo, no núcleo do meu átomo, eu tenho prótons, que são as cargas positivas, e tenho nêutrons, que são os elementos sem carga. Os prótons que estão aqui, eles são responsáveis, por dar origem ao número atômico do meu elemento. O número atômico do meu elemento, que está lá na tabela periódica, é o número de prótons que aquele elemento tem no núcleo. Então, quando eu tenho uma alteração do núcleo do meu elemento, ou seja, quando esse elemento ele emite radiação ou ele absorve radiação, o que acontece, gente? Acontece que essa quantidade de carga no núcleo do elemento, ela é alterada. E aí ele vai acabar ficando com a carga nuclear de um outro elemento. E por isso ele vai se transformar em um outro núcleo. A esse processo a gente dá o nome de reação de transmutação. A transmutação consiste em um elemento se converter em outro através da emissão de radiação. Então, você está dizendo, Raandra, que o que os alquimistas falavam no passado, que eles queriam transformar barra de ferro em ouro, é possível? Sim, se o ferro fosse um elemento radioativo. Quem foi responsável por estudar a radiação foi um pesquisador alemão, Becquerel, e a Marie também, a Marie, ela ganhou inclusive o Nobel de Química pelos estudos dela de radiação. O Rutherford também estudava radiação. Então a gente tem uma série de pesquisadores que trabalhavam exatamente com a radioatividade, O primeiro elemento radioativo que que eles começaram a utilizar foi o bário, tá? O sal de bário. E depois eles perceberam, que dava para fazer raio-x, dava para tirar a imagem. Quando tinha sal de bário em cima de um elemento, eles colocavam uma folha e eles viram que a imagem do elemento saía. Como eles não sabiam o que fazia aquilo, como eles não sabiam o que causava ter a imagem daquele elemento, daquela substância, imagina, eles pegavam uma folha de árvore, colocavam sobre um papel, alguma coisa nesse sentido, colocavam um elemento radioativo lá em contato e aí a imagem da folha da árvore saía na folha de papel. Como eles não sabiam o que causava isso, eles deram o nome de X. Por isso que até hoje a gente fala que quando a gente vai tirar a radiografia, a gente fala que vai fazer um exame de raio-x. Esse raio-x é porque eles não sabiam o nome, o que causava aquela emissão ali, quando eles começaram a estudar a radioatividade, tá bom? Então, a gente vai ver que existem vários tipos de radiação que podem ser emitidos pelos núcleos dos meus elementos. O primeiro tipo de radiação que a gente tem é a radiação alfa. A radiação alfa, gente, é uma radiação de natureza positiva,
tá bom? Quais são as características da radiação alfa? A radiação alfa emite partículas que têm um número de massa igual a 4 e um número atômico igual a 2, ok? Então, ela tem o número de massa 4 e o número atômico 2. Quais são as características da radiação alfa? É a radiação que tem o menor poder de penetração. Então, por exemplo, essa folha aqui de papel é capaz de barrar a radiação alfa de chegar numa pessoa. Se a gente fosse pensar em camadas da pele, a radiação alfa não consegue penetrar nem a primeira camada da nossa pele, tá? Ela tem um poder de penetração bem baixo. Então, o que acontece com um corpo, com um elemento, quando ele emite a radiação alfa? Peguei aqui o meu elemento X, ele tem um número de massa A e um número atômico Z. Esse elemento X, gente, ele emitiu uma partícula alfa. Se ele emitiu uma partícula alfa, ele vai mudar as características do núcleo dele, né? A gente está falando de transmutação. Então, ele agora vai se transformar em um outro elemento. Ele se transforma no elemento Y. Qual é esse elemento Y? Gente, esse elemento Y, ele vai ter um número de massa 4 unidades menor do que o X e vai ter um número atômico 2 unidades menor do que o X. Por que menos 4 e por que menos 2? Porque o meu elemento X ele não emitiu uma partícula alfa, então ele sofre um decaimento de 4 unidades na massa e sofre um decaimento de 2 unidades no número atômico. Seria como se eu colocasse aqui, ó, X tem o número de massa 80 e o número atômico 40. Aí ele emite uma radiação alfa e aí ele vai se converter no meu elemento Y. Meu elemento Y, ele vai ter que ter um número de massa 80 menos 4, então o número de massa dele é 76. E o número atômico 40 menos 2. 40 menos 2, 38. Então, ele se converte em um novo elemento, um elemento que tenha massa 76 e número atômico 38. É muito importante a gente prestar atenção no seguinte: reações nucleares, gente, a gente não faz o balanceamento colocando o coeficiente na frente dos números, igual a gente faz balanceamento em reação comum. Reação nuclear, a gente faz o balanceamento pela soma dos coeficientes superiores e a soma dos coeficientes inferiores. Então, se você quiser conferir se a reação está certa, ó, coeficiente superior do reagente é 80. O coeficiente superior do produto tem que dar 80 também. 76 com mais 4, 80. Então, a parte superior está balanceada. Parte inferior no reagente é 40. Parte inferior no produto, 2 com mais 38, 40. Está balanceada a minha reação, ok? Então, essa é a radiação alfa. A gente também tem a radiação beta. A radiação beta, gente, é uma radiação de natureza negativa. Ela tem um número de massa zero. O que quer dizer esse número de massa zero? Quer dizer que ela não vai alterar a massa da sua substância. E o número atômico menos 1. Então, a gente vai ver que a radiação beta, ela tem um poder de penetração médio. O que seria esse poder de penetração médio? Em termos da camada da pele, ela consegue penetrar a primeira camada da pele do ser humano. É uma radiação que é capaz de causar irritação na pele, algumas, não vou falar queimadura, não chega a fazer uma queimadura, mas assim, queimadura de primeiro grau, uma irritaçãozinha, costuma causar náusea, costuma causar leves dores de cabeça nos seres humanos, tá? Mas é uma radiação de poder de penetração médio. Ela é mais forte do que a alfa, mas não é a mais forte de todas. Em termos de emissão, eu tenho aqui o meu elemento X, que tem o número de massa A e o número atômico Z. Quando esse elemento X emite uma partícula beta, emite a radiação beta, o que vai acontecer? Ele vai se converter no elemento Y. O elemento Y, ele vai permanecer com o número atômico A, com o número de massa A igual a X, mas o número atômico seria Z menos 1 aqui
Ou seja, a gente vai ficar com Z mais 1. Então, ele sofre um aumento de uma unidade do número atômico. Como assim? Vamos imaginar. Elemento X tem massa 80, número atômico 40. Emite uma radiação beta, 0 menos 1. Se converte no elemento X, Y. O meu elemento Y, 80 menos 0 dá 80. Então, ele vai continuar com a mesma massa, 80. 40 menos 1 é 40 mais 1. Então, número atômico, 41. Quero conferir se minha reação está balanceada. No reagente, coeficiente superior é 80. No produto, 0 mais 80, 80. No reagente, coeficiente inferior é 40. No produto, menos 1 mais 41 dá 40. Então, minha reação está balanceada, ok? E temos a radiação gama. Gente, essa radiação gama não é uma radiação com carga. Tipo assim, ela não é positiva igual a alfa, nem negativa igual a beta. Porém, ela tem o maior poder de penetração de todas as radiações. Quando eu digo maior poder de penetração, gente, a radiação gama consegue chegar na célula. É a radiação que é responsável por causar morte, né? Assim, ela pode matar a pessoa que foi exposta a esse tipo de radiação. Ela pode causar mutação nas células, mutações essas que podem resultar em doenças como câncer, tá? Ela pode causar mutação na célula da próxima geração. Então, por exemplo, a mãe da criança foi exposta à radiação. Ela não apresentou nenhum problema, mas a criança nasce com uma mutação. Às vezes a criança nasce com um dedo a menos, um dedo a mais, com algum problema de hidrocefalia, alguma coisa nesse sentido. André, você está dizendo que todas essas doenças são causadas por radiação? Não, eu estou dizendo que a radiação pode desencadear esses problemas, ok? Então, a radiação gama, gente, ela geralmente acontece acompanhada das outras. Então, ela acontece acompanhada da radiação alfa e da radiação beta. Necessariamente, o que ela faz? A radiação gama, ela entra em contato com a molécula, ela vai formar um íon positivo, ou seja, ela vai formar uma molécula que esteja carregada positivamente e um elétron, ela libera um elétron. Então, esse íon positivo aqui, né, ou seja, ela faz a molécula se transformar de uma molécula estável, ela passa a ser uma molécula que é instável. E aí a gente continua desencadeando um processo que a gente chama de reação em cadeia. Todos os processos que envolvem radiação, gente, eles ocorrem por reação em cadeia. Quando a reação começa, você não consegue parar a reação. Não existe isso, tá? Toda reação que envolve radioatividade, a gente tem a relação de Einstein para poder descrever, mc². Para cada massa que é envolvida em um processo, eu tenho um valor de energia agregado. Por isso que processos radioativos são processos que exigem muito cuidado, porque um erro em um processo radioativo desencadeia uma reação que vai ter um valor de energia agregado muito alto, tá? Para vocês terem uma ideia, nós seres humanos, a gente detém a tecnologia somente de processos de fissão nuclear, que é o processo onde a gente desencadeia a reação, né, a reação nuclear, por meio de um bombardeamento. Você pega um núcleo de um elemento, você pega um elemento que é radioativo, uma partícula acelerada colide com o núcleo desse elemento radioativo, e aí ele vai começar a sua reação. A reação de fissão, gente, um núcleo origina 2, cada 2 vai originar mais 2, e aí para cada um desses aqui que foi formado, eu vou ter mais 2 sendo originados,
e assim por diante. Então, é um processo de reação que a gente não tem controle. Depois que começou, o negócio só vai, tá? Ah, eu consigo controlar a fissão? É mais fácil controlar a fissão do que controlar a fusão. A fusão, esse processo aqui, gente, é o processo de fissão nuclear. É o processo que é empregado nas usinas nucleares, por exemplo, com o urânio, tá? Agora, a fusão é o que ocorre na superfície do Sol. Na superfície do Sol, a gente tem o tempo inteiro hidrogênio se ligando a hidrogênio para poder dar origem a hélio. Como que isso acontece? Processo de fusão nuclear. Eu tenho dois núcleos que se juntam para dar origem a um núcleo maior, tá? Lembrando que para cada processo desse, a gente tem um valor de energia agregada. Então, vamos imaginar aqui que eu vou fundir, imaginando, tá, gente? Que pelo processo de fusão, a gente vai ter 1 quilo aqui de massa. O que 1 quilo de elemento radioativo representa, gente? Esse C é a velocidade da luz no vácuo. Vale 3 vezes 10 à oitava. Então, ó, 3 vezes 10 à oitava elevado ao quadrado vai dar 9 vezes 10 elevado a 16. Vezes 1 vai dar 9 vezes 10 elevado a 16 joules de energia. Gente, é muita coisa, é muita energia agregada. Então, os processos nucleares acontecem, né, tanto de forma natural, por emissão de radiação, ou então de forma artificial, né, quando a gente tem a colisão de uma partícula acelerada ao núcleo. Indiferente do tipo que for, os processos radioativos, eles envolvem muita energia. Então, um erro, mesmo que mínimo, em um processo radioativo, gente, dá origem a tragédias que a gente já conhece, como Chernobyl, como Fukushima, como outras tragédias que a gente já teve, tá? Porque são reações que exigem muita atenção. A gente vai continuar falando de radiação numa próxima aula. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Beijos, valeu!